Olá, bom dia a todos. Agradeço a todos os que estão a assistir a esta conferência, em especial aos repetentes, Presidente Xana Guzmão, Jorge Moreira da Silva. Agradeço também, em especial, ao convidado estreante desta edição, o embaixador Wahidullah Waisi. Xana Guzmão é o pai, como todos sabem, dos 17+. É ex-presidente e ex-primeiro-ministro de Timor-Leste. Jorge Moreira da Silva é diretor do Gabinete para o Desenvolvimento da OCDE e ex-ministro do Ambiente de um governo português. E o embaixador Waisi é embaixador do Afeganistão em Canberra, Austrália, que amavelmente aceitou o convite. Mal se soube que o presidente do Afeganistão está hoje em visita oficial aos Estados Unidos, o que impossibilita a embaixadora Adela Raz, que estava prevista juntar-se ao nosso debate, de estar aqui connosco. Muito obrigada a todos. Vamos falar sobre as implicações geopolíticas e diplomáticas da pandemia e o seu impacto nos países mais frágeis. Estas são 4 pessoas que têm acompanhado de perto os movimentos globais do último ano, mas também são pessoas com perspectivas diferentes sobre o impacto. I will have to say in the beginning, before we move on, with a practical bit of information, to say that we have simultaneous translation in the streaming platform of this conference. So State Fragility 2021.digital stream.pt. So if you prefer, please join us there. Portanto, acabei de dizer que há uma tradução simultânea na plataforma de streaming desta conferência e, por isso, se preferirem, juntem-se a nós nesse link. A Covid-19 é vivida de forma diferente em Lisboa, em Paris, em Dili, em Cabul e, por extensão, em Canberra. Vamos debater de uma forma informal, como se estivéssemos sentados ao lado uns dos outros, e por isso eu convido aos membros do painel a fazerem um sinal sempre que quiserem dizer alguma coisa antes de eu vos passar a palavra. Quem está na plateia pode fazer perguntas, escrevendo nos espaços dos comentários, aqui no Zoom, no streaming ou no YouTube. Eu vou lendo as mensagens e as vossas questões, e vou transmitindo as vossas questões aos membros do painel à medida que o debate avança. Podem enviar perguntas quando quiserem, não precisam de esperar pelo fim. Bom, avancemos então. Eu faço uma primeira pergunta genérica e igual para todos, e começo pela pergunta que a organização nos deu, que é o tema deste painel, mas penso que será mais útil partir a pergunta em 2, ou seja, pôr as vacinas de lado por um momento. Falamos da vacinação já a seguir, e portanto pergunto, faço a primeira parte da pergunta, que é: o que é que mudou na geopolítica e na diplomacia neste ano de pandemia? Presidente Xana Guzmão, dou-lhe a palavra, por favor. Bem, realmente, segundo a nossa perspectiva, longe do mundo, eu creio que nada mudou de especial. Nada mudou de especial em termos de fragilidade, em termos de pobreza, em termos de... O que realmente mudou é a ameaça. É a ameaça que a pandemia aparece face à vida dos cidadãos. E na geopolítica, o que eu devo dizer é que nós sentimos muito a falta de vacinação, a falta de vacinas. Hoje eu tentei seguir a dissertação, a explicação do Sr. David Cameron, muito lindo, excelente, embora as questões técnicas não nos permitissem acompanhar tudo, na medida em que parava várias vezes,
mas ele levantou grandes questões. Assim também o primeiro como é que eu ia dizer, o primeiro orador, o Sr. João Ribeiro de Almeida, também levantou questões muito importantes. A questão é, quando dizemos que houve mudança, não houve em termos de pandemia, não houve. Agravou foi uma situação, portanto não é bem mudança, agravou foi uma situação de grande crise nos países frágeis. Este agravamento da situação faz-nos imaginar quando quanto estes países estão expostos a uma, vamos lá dizer assim, uma entrada do vírus em grande escala. É por isso é que nós somente podemos dizer que quanto ao comunicado que o G7+ fez ao mundo e o secretário-geral sobre um cessar-fogo, já vimos que isto não produz nenhum resultado. E quanto a... Nós estamos a acompanhar a questão de vamos lá dizer, de uma assistência mais eficaz aos países pobres, aos países frágeis, no combate, nesta batalha contra a pandemia, não se verifica uma atenção muito eficaz. Percebemos, acompanhamos o mundo, acompanhamos que, como o Sr. David Cameron disse, e percebemos que, por exemplo, na Europa, cada governo tenta resolver os seus problemas. E, em países frágeis, vamos lá dizer que os contactos são mais difíceis. A afluência as pessoas, a afluência de pessoas ou no mercado, ou nas lojas, ou nos restaurantes é muito menos, já que somos países muito frágeis e não temos estas condições todas. E então a preocupação enorme dos governos é resolver os problemas em cada país primeiro. Nós, na prática, às vezes dizemos assim, nós necessitamos mais, mas em termos de realidades, nós compreendemos muito bem a grande preocupação dos governos europeus em resolver esses problemas nos seus devidos países, nos seus respectivos países. Existe, sublinhamos, a notícia de que não se consegue vacinar toda a gente porque houve falha de supply de vacinas. Então, se isto existe na Europa, onde as vacinas podem ser produzidas e podem ser enviadas aos países ali na Europa, nós pensamos que para nós, países frágeis, países pobres, a questão é muito mais difícil. É nesse sentido aqui na questão de quando pensamos na diplomacia, quando pensamos no aspecto de
geopolítica, eu já, uma vez, numa conferência com o Japão, apelei aos governos, às potências, vamos lá dizer, para perceberem a dimensão global da pandemia. Nós enfrentamos, anos atrás, o problema da o ébola. Isso foi muito regional. Hoje não, hoje isto é global, a dimensão da pandemia hoje é global. Nesse sentido é que eu penso que as próprias Nações Unidas, a partir de organizações como a União Europeia, outras organizações, se pudessem concentrar num esforço único de, como disse muito bem o Sr. David Cameron, sharing the expertise, sharing the technology, porque senão a nós nos parece que é o Pfizer, é o Johnson Johnson, é a Moderna, é mais isto, todas estas vacinas a competir. A competir. E então, é nesse sentido é que o problema vai afetar a nós, países pobres, países o terceiro mundo, se podemos utilizar ainda esta expressão, vai afetar neste sentido. Se houvesse um sharing de resources, de technology, de knowledge, scientific knowledge, eu creio que se podia fazer, porque isto tem uma dimensão global. Pois. Se me permite interrompê-lo, pegando na palavra que utilizou, o sharing, a partilha, o Presidente acha que os países ricos estão a partilhar como deviam ou verifica que há um egoísmo do Ocidente que ignora os países pobres? Eu não digo o Ocidente no seu todo, mas os países que podem produzir essas vacinas, se tivessem percebido a dimensão global da pandemia, a partir das Nações Unidas, podiam sentar-se os cientistas, sentar-se e dizer vamos produzir qualquer coisa que seja global também para enfrentar esta batalha global. Porque senão... Mas o Presidente acha que não é... quer dizer, eu diria que todos sabemos que é global. Portanto, os países produtores de vacinas também sabem que é global. Eu digo global em termos de, vamos lá dizer sim, vamos lá falar da variante Delta. Se não fosse global, a variante Delta é só na Índia. São os indianos que morrem só na Índia. A variante da África do Sul. Falou-se de variante inglesa ou inglês. Então, este é o problema da... Porquê que fecham os aeroportos aos brasileiros? Porque parece que há uma variante dali provocado por qualquer outra coisa. E então, existe no nosso mundo, no tal terceiro mundo que devia agora ser utilizado, no terceiro mundo existe uma preocupação. Vê as notícias e diz assim, AstraZeneca só para tantos anos, só para esta idade, e depois diz que há problemas. E nós tivemos aqui indivíduos que sofreram, um outro morreu, ao receber a vacina da AstraZeneca. E toda a gente ficou com medo. E depois houve-se Johnson Johnson melhor, outro Moderna. Como nós, países do terceiro mundo, eu repito isto para
Simplificar. Não só falar de países frágeis, nós ficamos, como é que vamos comprar? Quando dissemos que o sharing de technology, sharing de resources, sharing everything about the E não vaccine, está a acontecer esse sharing, não a está a partilha, acontecer, não está. esta partilha, nós percebemos assim, hoje falou de egoísmo, nós percebemos assim, estão a competir, mas o maior problema da competição são os rendimentos. Quanto, neste caso, não devia haver isto. Que se os líderes mundiais e as Nações Unidas fossem dizer nós pagamos, mas não pagamos em termos de compramos. Pagamos os custos da produção de vacinas e enviamos a todo mundo. Eu creio que uma percepção global do problema, que estamos a dizer, 2 anos, já há 2 anos. Pois. Quando é que já agora uma vez... particularmente a Lisboa, agora ficou outra vez na lista vermelha. Né? Lisboa e Porto e mais não sei o quê. E houve uma reação quando Inglaterra pôs Portugal na lista vermelha. Exato. Isso significa o quê? Nós estamos a acompanhar o mundo desenvolvido, os seus problemas, e nós olhamos para nós, dizemos sim. Países frágeis, dizemos sempre nós nem dinheiro temos para comer, quanto mais para viajar à Europa, não é? Isto não é o nosso problema. Mas o grande problema é que, se isto entra aqui no nosso país, ficamos todos. Então, se cada país pensa assim, imagina, hoje falou-se, o David Cameron disse 2% só na África é que recebeu a primeira vacina. Quando a Inglaterra, mais de 60% recebeu já as 2 doses de vacina. Portanto, este é um problema. Eu já agora aproveito, antes de passar a palavra ao Dr. Moreira da Silva, para lhe perguntar qual é o plano em relação à vacinação em Timor-Leste. O plano mais otimista aponta para que timings, para que datas? Já estamos. Já houve pessoas que já receberam 2 doses de AstraZeneca. Ficou assim um bocado, a sociedade ficou assim um bocado desconfiada, na medida em que parentes vão e sofrem consequências, vamos lá dizer. Alguns ainda estão, já há mais de um mês, ainda estão com os efeitos da AstraZeneca. Bom, o Primeiro-Ministro, eu não vou falar em defesa dessa vacina, mas o Primeiro-Ministro de Portugal tomou essa vacina também. Ou seja, milhões de pessoas tomaram sem problema. Aqui onde estou, na sede do G7 Plus, aqui todos receberam AstraZeneca. Pois, aqui em Portugal também, muitas pessoas. O que é que cria? Cria esta desconfiança, este medo, este receio. E então a China providenciou, enviou para aqui uns milhares, umas centenas de milhares, e outros estão a receber. Para nós, com uma população muito pequena, 1 milhão, menos de 1,5 milhão, nós, se tivéssemos uma capacidade maior, nós podíamos, e uma capacidade maior em termos de resources e em termos de capacidade técnica, nós podíamos em pouco tempo termos Timor todo. Portanto, já têm vacinas para toda a população, mas ainda não conseguiram. Não. Nós aqui temos o problema de Covid. Eu, no ano passado, percorri o país todo, sobretudo as fronteiras, para alertar a população sobre o facto de
nós não termos a Covid-19, mas a Covid pode ser importado. Então, isso é que dificultou, criou condições para não termos, assim, vamos lá dizer, um grande número de... Mas o grande problema, hoje também se falou, e o senhor, o primeiro orador, falou, ele falou, e bem, porque vendo a nossa realidade, eu posso imaginar a realidade de outros países, sobretudo na África. Apoio técnico em testes e em tratamento. Este é, se queremos, vamos lá, combater a vacina nos países pobres, dar-nos vacina, mas necessitam muito de apoios técnicos de fora para testes e para tratamento, caso, porque nós aqui temos o nosso problema aqui, e o pessoal vai acompanhando o mundo, mas internamente não estamos assim muito bem, vamos lá dizer, muito perfeitos em termos de... Fala-se de aumento de casos. Fala-se de aumento de casos, vão ao isolamento, 2 semanas depois, sem tratamento, sem nada, dizem já está curado. E a população não sabe ler, não sabe escrever, mas sabe pensar como é que, sem um tratamento, como é que pode ficar curado? Vai ali descansar 2 semanas. Então, este é o grande problema. Eu quero imaginar, quero olhar para mais longe e quero imaginar os nossos amigos, irmãos e irmãs na África, em países muito afetados pela fragilidade, pela pobreza, por tudo isto, como é que eles se vão comportar perante uma situação? Um dos problemas será a falta de informação, não é? Porque no Ocidente é isso que se faz, não é? As pessoas dão 15 dias... Conhecimento técnico. Mas é informação geral, não é? Porque, de facto, a maior parte das pessoas não precisa de ir ao hospital, não é? Fica 15 dias em casa, não é descansar, Não. O problema é este. Aqui, quando fazemos testes, dizem, és positivo. Não sou, eu não estou doente. Porque há os sintomas para se dizer que este é positivo ou não. Pois. Não estou doente, a minha família não está doente. Não. Fazem o swab, aquilo que dizem o swab, não temos pessoas especializadas para ver bem e diz, estás. Vai ao confinamento, mas em várias partes do país vão a um confinamento onde estão ali todos numa sala, porque não temos espaço, temos uma sala, dormem todos ali, mulheres, homens, dançam todos os dias, e depois chegam lá, como estão contentes, estão alegres, não revelam nada, dizem, já estás curado. Isto é que faz com que a sociedade não acredite. Muito bem, muito obrigada. Eu passo a palavra ao Jorge Moreira da Silva. Bom dia. O Jorge Moreira da Silva pergunta, voltando um bocadinho aqui ao nosso ponto inicial, pergunto-lhe qual foi o impacto da pandemia na geopolítica, o que é que mudou de importante na geopolítica e na diplomacia? Obrigado. Antes de irmos à vacinação, se me permite. Muito bem, eu deixo a vacinação para a segunda parte. É um gosto estar aqui consigo, Bárbara, e com o Presidente Xanana, com o Embaixador Weissi, esta segunda sessão organizada pelo Clube de Lisboa e pelo G7+. Como sabem, eu, dirigindo a área da cooperação para o desenvolvimento na OCDE, basicamente tenho a responsabilidade de ir avaliando os esforços dos países ricos no apoio aos países em vias de desenvolvimento. E como sabem também, nós temos um trabalho feito na área da fragilidade, editamos todos os anos o States of Fragility Report e trabalhamos muito próximo com o G7+. O que é que nós conseguimos observar do ponto de vista da cooperação para o desenvolvimento
como consequência desta pandemia. Aquilo que o Presidente Xanana estava a dizer, é que esta pandemia que afetou todos os países e todos os cidadãos, afetou de uma forma absolutamente desigual e desproporcional os países em vias de desenvolvimento, e em especial os contextos de fragilidade. Portanto, há um problema de falsa simetria, em que as pessoas na rua, o cidadão comum, pode ter uma ideia de que estamos nisto juntos e sofremos todos por igual, e isso é mentira. Nós não sofremos todos por igual. Os países que já estavam para trás ficaram mais para trás, e há números que evidenciam isso. Eu costumo falar de 4 vagas sucessivas de desigualdade e de pobreza geradas por esta pandemia. A primeira vaga foi a falta de condições dos países mais frágeis para a testagem, para o distanciamento social, para aquela primeira fase da pandemia em que era necessário ter oxigênio, unidades de cuidados intensivos, ter distanciamento social. Ora, falar de distanciamento social em cidades sobredimensionadas ou sobreocupadas, sem condições de salubridade, em que nem sequer há água potável, em que não é possível que o ensino à distância ou o teletrabalho sejam aplicáveis, é ficção científica. Portanto, É ficção. houve uma primeira fase, logo, que foi na reação à pandemia, o distanciamento social, a testagem e, de alguma forma, a mitigação dos efeitos da pandemia foram desproporcionalmente mais prejudiciais para os países mais frágeis. A segunda fase... Portanto, tudo o que as instituições internacionais diziam como recomendações para lutar contra a pandemia só se aplicava aos países ricos. Sim, eu costumo dizer que vamos, por exemplo, a bairros de lata ou a espaços de enorme pobreza. É possível falar de distanciamento social quando famílias inteiras vivem no mesmo espaço, em que não é possível haver teletrabalho. Teletrabalho é um luxo. O teletrabalho é um luxo. O ensino à distância é um luxo. E, portanto, eu acho que houve uma ideia no início de que estávamos todos no mesmo barco, e nunca estivemos no mesmo barco. Nós nunca estivemos no mesmo barco, e os países mais frágeis nunca tiveram condições para travar a doença logo naquela fase inicial. Houve uma segunda vaga, que foi a da pobreza e das desigualdades. E os números são, infelizmente, eloquentes. 150 milhões de pessoas atiradas para a pobreza extrema, 100 milhões logo em 2020, e agora espera-se que mais 50 possam ser atirados, infelizmente, para a pobreza extrema. As desigualdades dentro dos países e entre países agravaram-se de uma forma muito significativa. Por exemplo, nos contextos de fragilidade, os 57 países frágeis, eu não gosto de falar de países frágeis, porque os países não são frágeis, os contextos é que são de fragilidade, mas os 57 países, 2 em cada 5 pessoas foram atiradas ou serão atiradas, infelizmente, para uma situação de pobreza extrema. Não estamos a falar de pobreza, estamos a falar de números a mais em cima daquilo que hoje já existe. E, portanto, isto é o dobro do que acontece no resto dos países em vias de desenvolvimento. Portanto, isto para dizer que os contextos frágeis estão, se todos os países em vias de desenvolvimento são afetados, os 57 países que são contextos de fragilidade são ainda mais afetados. Houve uma segunda vaga, dentro desta vaga de desigualdades e de pobreza, é evidente que os fluxos financeiros tiveram um impacto. E eu vou dar aqui para partilhar alguns números que são, julgo eu, eloquentes da dificuldade ou do mundo desigual que se gerou na fase de impacto da pandemia. O comércio caiu, o comércio externo caiu cerca de 8%. As remessas dos imigrantes, que é uma fonte essencial para os países mais pobres, aquele dinheiro que os imigrantes enviam para as suas famílias, caiu 20%. O investimento direto estrangeiro caiu 13%. O turismo, em especial nos pequenos estados insulares, o presidente Xanana sabe bem isso em relação a Timor-Leste, o turismo, que é um dos fatores mais essenciais de desenvolvimento da economia, que representa 20% do PIB em muitos dos pequenos estados insulares, travou a fundo. Houve mesmo uma quebra do turismo de 70% a nível global. O único fluxo financeiro que foi resiliente, e este é um sinal positivo,
mas insuficiente, foi a ajuda pública ao desenvolvimento, que aumentou 3,5%, portanto, que foi contracíclica, aumentou 8 bilhões de dólares, portanto, 8 mil milhões de dólares de 2019 para 2020, mas é evidente que isto é uma pequena gota, estes 8 bilhões é uma pequena a mais, portanto, atingindo 161 bilhões, é uma pequena gota num fluxo financeiro global que caiu de forma abrupta. Quanto é que caiu? No somatório total de todos estes fluxos, a Bárbara lembra-se, costumávamos falar de um SDG Financing Gap, portanto, do gap financeiro para cumprir os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 2,5 trilhões de dólares. Este gap aumentou para 3,7 trilhões de dólares. Portanto, só num ano, aumentou em 50% o gap de financiamento para os países mais pobres. Depois houve uma terceira vaga de desigualdade, sobre a qual falaremos mais tarde, que é a vacinação. O acesso desigual à vacinação. E depois há uma quarta, que é a recuperação económica. Os nossos países do Norte, andam a falar de pacotes de recuperação e resiliência, de bazuca, de estímulos financeiros. No total, os países ricos mobilizaram para si próprios 16 trilhões de dólares de estímulo financeiro. 16 trilhões de dólares. Portanto, foi uma mobilização muito importante perante a crise económica tão grande e social que afetou todos os países. Os países ricos mobilizaram 16 trilhões de dólares. Mas repare a desproporção do que falamos. A ajuda pública ao desenvolvimento aumentou 8 bilhões de dólares. Isso é 2.000 vezes menos, do que o somatório do estímulo financeiro que os países ricos lançaram para recuperar as suas próprias economias. Nós ainda temos a COVAX com falta de 2,8 bilhões de dólares este ano de vacinação. Portanto, eu direi, nós temos um problema não só na primeira fase de impacto da doença, depois no agravamento da pobreza e das desigualdades, depois no acesso desigual à vacinação, mas também na fase da recuperação económica, em que a desproporção de meios é muito elevada. Mas deixe-me também falar agora, para concluir, Bárbara, de 2 elementos positivos que vi desta pandemia. Uma noção mais clara da interdependência entre todos os países. Eu acho que hoje todos os cidadãos percebem que estamos todos ligados e que não é possível lidarmos com um problema global de uma forma meramente nacional. Se nós nos atrasarmos na vacinação aos países mais pobres, por exemplo, isso vai ter um efeito negativo na economia global de 5 trilhões de dólares. Metade desse efeito será nos países ricos. Portanto, para dizer que quando nos atrasamos na vacinação dos países mais pobres, estamos a falhar do ponto de vista ético e do ponto de vista moral, mas estamos também a ser absolutamente irracionais, por assim dizer, do ponto de vista económico, porque não há recuperação da economia global enquanto não houver vacinação nos países em vias de desenvolvimento. E esta noção de interdependência entre todos os países é positivo. Mas é real ou é teórica essa noção de interdependência? Na teoria faz todo o sentido e é claríssimo o que acaba de dizer. Na prática, é isso que estamos a ver? Eu acho que não estamos a ver isso ainda de uma forma compatível com a percepção que existe, mas os cidadãos já têm essa percepção. Nós que nos ocupamos dos temas da cooperação sabemos que muitas vezes falamos só entre nós. É um dos especialistas. E eu acho que pela primeira vez, isto é muito mais do que o Live Aid. O Live Aid era uma coisa pequena comparada com aquilo que nós temos pela frente. Eu acho que pela primeira vez nós temos o cidadão na rua a perceber que se nós não formos solidários com os países em vias de desenvolvimento, a crise pandémica e a crise social e a crise económica não será resolvida. Portanto, eu acho que isto é muito importante porque os cidadãos eleitores, os cidadãos consumidores, os cidadãos contribuintes, penso que passaram a ter uma noção mais completa de interdependência. E depois percebe-se que a arquitetura global está a mexer. Eu não me recordo nenhuma crise global que não tenha gerado novas instituições globais ou uma redefinição da arquitetura global. A arquitetura global está a mexer. Está a mexer. Isso percebe-se com a criação da COVAX, que da noite para o dia juntou quase 200 países.
com o ACT Accelerator, que mobilizou esforços de vários países para a testagem, para as infraestruturas de saúde, para a vacinação. O próprio G20 e o G7 começaram a tomar medidas que há uns anos nós não achávamos possíveis. O G7, por exemplo, o G20, por exemplo, numa semana avançou para a suspensão do serviço da dívida aos países mais... Foi um passo insuficiente. Nós precisamos mais do que suspensão do serviço da dívida. Nós precisamos de reestruturação e de perdão da dívida, mas ainda assim foi um passo positivo. Foi dado logo no início. O G7, há uns dias, tomou também posições importantes na vacinação, no financiamento e na neutralidade climática, carbónica. Portanto, isto para dizer que me parece que esta noção de interdependência está a obrigar os líderes globais, em especial dos países mais ricos, a sair da sua zona de conforto e a perceber que têm de ser mais ambiciosos, mais solidários no apoio aos países mais pobres. Mas eu termino aqui para não estar a amassar. Eu antes de, não massa nada, eu antes de passar a palavra ao embaixador, eu pergunto se não há um pouco uma contradição. Eu percebo que tem que transmitir uma mensagem otimista, porque representa uma organização que luta, enfim, onde isso é obrigatório, para além dos números trágicos. Mas, quer dizer, demos este número esmagador das 2.000 vezes menos do que o somatório, portanto, o que se ganhou na ajuda ao desenvolvimento público, na ajuda pública ao desenvolvimento, e o que os países ricos juntaram ou mobilizaram, como disse, para eles próprios, quer dizer, 2.000 vezes menos, que é de facto um número impressionante, parece uma grande contradição em relação a tudo o que agora disse nesta segunda parte, no sentido em que vê que há este efeito pedagógico em que as pessoas todas percebem que a interdependência é a regra e que a arquitetura está a mudar. Quer dizer, parece estar a mudar pouco, ou pelo menos muito, muito lentamente. Concordo absolutamente. Eu não quero que fique no ar nenhuma ideia de conformismo. Muito pelo contrário. O que eu estou a dizer é que se os cidadãos já perceberam que estamos interdependentes, é a altura dos líderes acelerarem esta cooperação e esta solidariedade. Porque aquilo que nós fizermos nesta pandemia vai ser uma lição fundamental para a crise climática, que vai ser muito pior. A crise climática não é possível distanciamento social, não é possível teletrabalho ou teleescola. Nós lidaremos com essas consequências em função daquilo que fizemos lá atrás. Portanto, o que eu estou a dizer é que a crise aprofundou as desigualdades e a pobreza, a crise é desigual, a resposta não foi compatível com aquilo que era necessário, mas ainda assim aproveitemos esta noção que hoje temos dos cidadãos percebendo melhor a interdependência para aumentar de uma forma histórica a ajuda ao desenvolvimento, mas não só a ajuda ao desenvolvimento, como também o investimento privado. É a altura também do investimento privado e para os países frágeis. A ajuda pública nunca resolverá tudo o que é necessário. Repare, nós temos 3,7 trillion dólares de gap. A ajuda pública é 161 billion. Mesmo que a ajuda pública aumentasse, duplicasse, triplicasse, aumentasse para níveis dos trillion, nunca será suficiente. Portanto, nós precisamos também que o setor privado, o sistema financeiro, perceba esta mensagem de interdependência, sabendo que se o não fizerem, as consequências são muito piores. Portanto, no fundo o que eu estou a dizer é que isto não se trata apenas de altruísmo ou de ética. O que não fizermos terá um efeito muito pior na economia global. Deixar que a vacinação termine nos países ricos em 2021 e só termine nos países mais pobres em 2024 vai ter um efeito de 5 trillion dólares na economia mundial. Portanto, o que estamos a dizer aos países ricos, isso é o que eu faço porque os países ricos são a minha constituency, são os shareholders da OCDE, o que eu tenho dito todos os dias é que não apenas por razões éticas, mas também por razões de interesse próprio na recuperação da economia global, não pode haver qualquer tipo de hesitação. Onde é que está o meu otimismo, Bárbara? É porque pela primeira vez em muitos, muitos anos, eu acho que esta narrativa de cooperação e solidariedade internacional é algo que os cidadãos dos países mais ricos também percebem. Portanto, quando um país rico
decide cortar a ajuda ao desenvolvimento ou decide não aumentar a ajuda ao desenvolvimento, olhando para o seu interesse próprio, isso é uma narrativa que não casa com aquilo que os cidadãos esperam. Portanto, eu acho que os cidadãos, os políticos em especial, que são, obviamente, muito atentos àquilo que vem da rua, ao clamor da rua, a rua hoje quer mais vacinas para os países mais pobres. Eu acho que o Dr. Tedros disse tudo, o diretor-geral da OMS, quando disse que nós estamos perante uma grave falha moral. Grave falha moral. Vacinar pessoas saudáveis e jovens nos países ricos, antes de vacinar pessoas com mais de 80 anos, profissionais de saúde e pessoas vulneráveis nos países em vias de desenvolvimento, é uma falha moral. Eu acho que não poderia ter havido este tipo de abordagem, que é vamos vacinar primeiro os nossos e depois, à medida das nossas possibilidades, os países em vias de desenvolvimento. A vacinação deveria ter sido abordada do ponto de vista global, vacinando a nível global os mais idosos, os mais frágeis, os profissionais de saúde e depois, gradualmente, os mais jovens. Esse foi um erro que já foi cometido. Já foi cometido. Portanto, já que esse erro foi cometido, que foi não olhar para a vacinação numa perspectiva global e olhar numa perspectiva nacional e depois complementada pela perspectiva global, ao menos agora que se percebe que esse erro foi cometido, que aceleremos rapidamente a vacinação dos países mais pobres. Eu sei que a Bárbara queria deixar isso para a segunda fase, mas eu não podia deixar de referir isso. Obrigado. Muito bem, muito obrigada, eu é que agradeço. Embaixador YC, faço-lhe a mesma pergunta genérica, como início deste debate, a nível geopolítico e da diplomacia, mas aproveito também para pegar aqui com o que o Jorge Moreira da Silva disse e perguntar-lhe se concorda, e se também vê isso no Afeganistão e na região do mundo que acompanha mais proximamente, se concorda com esta ideia de que os cidadãos, neste caso, estão à frente dos políticos. Thank you, Barbara. I'm really pleased to be here with you, especially with eminent person Shanana Guzmão, George Moreira, and colleagues who are from the G7 Plus Secretariat. Let me touch upon what you already mentioned about the generic question about geopolitics and diplomacy. The coronavirus has already contributed to larger global geopolitical deterioration. It may not have been a game changer, but the virus certainly accelerated the ongoing negative trend toward a more polarized and fragmented world. Therefore, the coronavirus crisis has proven that in a highly interdependent world, as Jörg was mentioning, and ensuring public health is not only a national interest, but also a global common cause. As its nature unveils that the virus hits hard the most vulnerable persons with health condition. The pandemic has hardly hit the developing countries and in particular conflict-affected countries which are already in a fragile situation. The impact, whatever it is, might even be severe on landlocked countries such as Afghanistan. The vaccine diplomacy has already found a place in the overall general terminologies of world politics. Unfortunately, we have already witnessed that vaccines have been used as a tool to advance the geopolitical aims, strategic competitions in the world, and many other issues around global diplomacy. Several, if not most of the conflict-affected countries have geographical significance, which is mostly responsible for their existing
conflicts and hence fragility. As an example, Afghanistan has been at the crossroads of civilization for decades, for centuries. Trade and great powers struggle for hegemony. Great powers have used ideologies as tools to advance their respective spheres of influence. Even our current crisis and the result of the geopolitical struggles among the regional and global powers. The onset of the COVID-19 and the immunization efforts, as you mentioned, Barbara, have added to the layers of complexity of our crisis. But I would like to summarize this on a positive note, that the pandemic is a universal challenge now. And as colleagues mentioned, since no one is safe until everyone is safe, I hope that diplomacy will focus on curbing the coronavirus that knows no borders and no economic and social mind. Back to interdependency, then, can be exploited to advance the collective well-being of humanity. This will very much depend on the decision made by the more powerful nations of the world, who are the main producer of the vaccine. Queria perguntar-lhe se concorda e se vê sinais no seu país, no Afeganistão, de que os cidadãos estão à frente dos políticos em relação à necessidade, enfim, à ideia da interdependência mundial. As I mentioned, Afghanistan is a landlocked country. The people already is struggling, and in terms of trade, you know, markets, market access, roads and transportation. The countries and the population in landlocked countries are more visual and more alerted than the population and more seaport countries, or those who have better connection with the world. This makes them to be more cautious about the issues around these global crises. However, it is not basically a matter of, especially at least in our case, not matter of the citizen and politician. It is more about the lack of the supply, which contributes to some more inequality. And also there's escalation of insecurity in Afghanistan that really contributes to lack of access to health facilities and so many other problems that comes out of the conflicts. These are preliminary issues and main issues that contributes to that sort of linkage between government, citizens, and also the overall notion of services to public. And before I move on to perdão, antes de eu dar a palavra ao Presidente Xanana, como é que está o processo e o plano de vacinação em relação ao Afeganistão? Em termos de timings, de datas. The vaccination in Afghanistan is already started, but not in a way that it should have, you know, I mean, comparing to regional countries or countries with advanced situation. Conflict has been increased after the Taliban really broke their vow in terms of the deal they made with the United States to reduce the violence, to immediate ceasefire, and end the conflict. But this, since these are broken, the insecurity really contributed to the distribution, and at the same time, conflict really
keeps all focus, shifts focus from reaching to public in terms of overall services to some other priorities. However, the vaccination and COVID is really the major priority. But so far, we managed to have vaccines to less than 2% of our population. So this is really low level. The vaccines are coming from India, China, United States, and there are other international partners who are contributing throughout their international package, ODA packages to Afghanistan, and those are coming through international organizations who are responsible for supply and distribution. So so far, this is the overall story of a vaccine in Afghanistan. However, again, since conflict escalated in different parts of the country, we faced a large surge of displacement, population displacement, one place to another place. And also, Taliban increased targeted killing of, for example, vaccinators and medical health officers and officials, and those who are in public health. They are also damaging and the health facilities which they are in. So Taliban is killing the nurses who are vaccinating the citizens? Yes, at least 3 cases, 3 group killing of targeted killing of the nurses who were doing a vaccination. Actually, the vaccinators were doing polio vaccination, but it seems that it looks like, I mean, since they are target, it makes very difficult for those officers or officials to really go to the next level of vaccination if it comes in terms of COVID. So unfortunately, this has been recorded and during past 3 months in Afghanistan. Ok, thank you so much. Muito obrigada. O Presidente Xanana, eu li na declaração, no documento do G7+, sobre a solidariedade e cooperação, o apelo que fazem a um apoio concertado dos esforços para travar a Covid-19. E eu li, um dos aspectos que achei interessantes foi a ideia de que os países com contextos frágeis têm experiência na prática da gestão multidimensional das crises, uma vez que sabem muito bem e melhor do que os países ricos enfrentam crises muito graves há muito tempo, têm essa experiência acumulada de como enfrentar crises de forma multidimensional. E eu pergunto, na prática, isto significa o quê? Vocês dizem no texto que isso podia ser usado no combate global contra a pandemia. Portanto, na prática significa o quê? Esta experiência? Como é que se pode utilizar esta experiência prática dos países mais frágeis? Na prática, isso significa, como disse o Sr. David Cameron, que normalmente eu respeito imenso o Sr. Jorge da OECD, mas o grande problema antes da pandemia e agora, claro, torna-se pior, é a imposição de planos, de programas pelos doadores, quando devia haver uma maior coordenação e cooperação com os governos locais. Claro, existem vários aspectos e uma realidade num país
não é igual à realidade do outro país. Contudo, dado que a pandemia tem uma dimensão global e a ameaça é sentida, eu creio que por todos, a experiência que o G7 Plus pode, vamos lá dizer assim, apresentar, oferecer, é uma melhor troca de opiniões, uma melhor troca de cooperação e apresentar soluções viáveis para uma certa região ou outra certa região, já que o G7 Plus, Afeganistão também é membro, Iêmen também é membro. Então, nós não podemos resolver os problemas todos, mas em certos países ou certas regiões nós podemos oferecer uma experiência de melhor contacto e também, David Cameron também falou nisso, se pudesse aproveitar este diálogo, se pudesse oferecer da parte do Ocidente, da parte dos países desenvolvidos, oferecer uma viabilidade de produção ali da região de vacinas para ser mais fácil. Se na própria Europa pode o problema vamos lá dizer, de entrega das vacinas pode sofrer problemas em termos de adiamento, em termos de pouca produção, a produção não chega às necessidades. O senhor David Cameron falou e bem de short, medium e longo termo, não? Porque não podemos imaginar que até o fim do ano já acabou. Temos que imaginar isso em termos de como vermos a situação nos países pobres, vamos dizer, ou frágeis, como combatermos isso num prazo mais longo. Então, no prazo mais longo, esta capacidade de diálogo, de conexão, de cooperação, pode servir de, vamos lá dizer, de condição para a comunicação com os países da OECD, os países do Ocidente, a fim de vermos uma forma de capacitar aquela região de produzir e fornecer a vacina, porque senão não se consegue. Se na própria Europa há esta falta, não podemos conceber que haverá muita facilidade quando se falar de vários países da África ou de outros lados do mundo. O presidente Xanana já é político há muitos anos e com cargos oficiais há 20 e tal. Ou há 20, há 20. Já viu muitos, isto para dizer que já viu muitos primeiros ministros do Ocidente falarem consigo e publicamente, e também já viu muitos ex-primeiros ministros falarem consigo e publicamente. Eu pergunto-lhe se não fica a pensar, eu vejo citar muito o antigo primeiro-ministro David Cameron, eu pergunto-lhe se não constata que é fácil dizer estas coisas mais idealistas sobre como é que o mundo se resolve quando se sai dos governos, não é? Que é o caso do isso é claro, David Cameron. É claríssimo. Isso é claríssimo. Eu, quando era primeiro-ministro, também fiz muito. Agora já posso ver de uma maneira mais neutral, etc. Ele também confessou isso. Mas
A asserção que ele fez da necessidade dos países frágeis foi, em todos os aspectos, foi magnífica. Aliás, ele não falou como ex-primeiro-ministro, ele falou como co-chair of the Council on State Fragility. Portanto, cumpriu o seu papel. Yeah. Desempenhou o papel que lhe foi entregue hoje. O Presidente Janana consegue, tentando agora juntar pandemia e vacinação, apesar de já ter expresso aqui várias ideias sobre a vacinação, mas consegue retirar as 2 ou 3 grandes lições que esta pandemia está a dar ao mundo? Primeiro, houve, acompanhando o mundo, porque eu também no início não quis acreditar, ainda disse para mim, isto é problema do mundo, não é nosso problema, não? Mas, inicialmente, houve uma reação muito negativa quando isto apareceu. Negativa em termos de, em vez de os líderes mundiais olharem para como resolver, andaram a tirar ataques aqui, ataques ali, As culpas. vamos lá dizer, culpar este, culpar aquele. Mas veio uma fase em que, na própria Europa, onde isto alastrou, começou a haver uma percepção de que era um grande problema para a Europa. Na terceira fase, em termos de cronologia, na terceira fase foi já um competicionismo entre os produtores de vacina. E este competicionismo, nós fomos acompanhando, este competicionismo é que não produziu qualquer coisa com, vamos lá dizer, interesse estrategicamente global, já que na Europa ainda era o início. Mas foi bom em termos de, foi bom. Há o positivo e o negativo, que não podemos dizer que todo e qualquer ato, toda e qualquer coisa é só negativo ou positivo. Há sempre os efeitos positivos ou negativos. E o positivo ou negativo foi de se perceber que uma vacina é melhor que a outra, que traz esse estudo por aí fora. Agora, o negativo, em termos globais, foi não terem percebido, os líderes mundiais, e não terem exigido aos produtores da vacina, aos cientistas, sentarem-se juntos para produzir qualquer coisa para todo o mundo. Qualquer coisa que toda a gente, todo o mundo acreditasse, confiasse, e então isso seria... Porque este competicionismo entre Moderna ali na América, não sei quê, não sei outro, isto tudo é que atrasou um bocado, no meu ponto de vista, atrasou um bocado este combate da pandemia em termos globais. Claro, nós agora falamos de necessidade. Bem, hoje o Sr. Jorge falou de existe já um certo sentido de interdependência. Eu creio que sim. Claro, quando começa a haver um sentido de interdependência, não podemos perceber que de imediato isso passe já à ação. Mas, em certo sentido, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi à Europa e depois do encontro com a União Europeia ou com o UK, falou de milhões de doses para os países pobres. Há já este sentido.
claro, vai necessitar de tempo para se, vamos lá dizer, se revelar em atos mais concretos e mais grandiosos, se eu posso dizer, se eu posso utilizar isto. Então, começa a existir. Há pouco referiu, já falámos aqui 2 ou 3 vezes da ajuda externa e também ligada à interdependência. Há muitos anos que as organizações não governamentais para o desenvolvimento e os países com contextos mais frágeis pedem parcerias melhores, parcerias menos instrumentalistas, parcerias nas quais a avaliação dependa menos dos resultados imediatos e, portanto, como o Presidente acabou de dizer, dar voz, parcerias em que a voz dos que recebem seja mais ouvida. O Presidente Xanana acha que a pandemia vai mudar o tipo de parcerias para o desenvolvimento? Acha que vão passar a ter mais voz? Pode ser, vamos lá dizer, uma condição para esta mudança. Pode ser. Para esta mudança, eu digo mudança de mentalidade. Porque sempre, no G7+, sempre dizemos que o dinheiro que se recebe vem do bolso dos que pagam os impostos dos respectivos países. Nesse sentido que sempre dizemos aos doadores, é melhor não vir com programas próprios. Assentem os vossos programas em nossos programas. Portanto, não vêm com programas próprios, porque com programas próprios não ajudam nada. E no G7+, tomei contacto com vários países em conflito e chegamos à conclusão de que as Nações Unidas sentem que são sustentáveis quando existem conflitos. A sustentabilidade de muitas organizações dos Estados Unidos é pela continuação dos conflitos. Eu vou dar um bom exemplo. Na África, na República Central Africana, fui para lá, estive lá, fui 2 ou 3 vezes lá. Décadas onde havia o Peacekeeping Mission e nunca houve paz. Então estavam ali, aqui o quê? Aqui o quê? Portanto, houve um distanciamento ali, não era distanciamento social, era distanciamento organizacional entre o peacekeeping que andava de tanques de guerra no seio da cidade e havia guerra, havia tiroteios, havia conflito na grande República Centro-Africana por interesses de hegemonia económica de alguns países que estão ali e alimentam essa rebeldia de grupos que se alimentam disso. Então conseguimos. Então, nesse sentido é que esta mentalidade de chegar a um país e impor valores, culturas e maneiras é um bocado, é isso que nós sempre dizemos do G7+, é preciso respeitar os valores, é preciso respeitar as identidades e daí haver uma maior aproximação. E o David Cameron disse bem, e isto foi sempre o nosso, quer dizer, corrigir os approaches, corrigir essas aproximações. Eu não resisto, mas confesso que fico surpreendida com a forma como reduziu as Nações Unidas, como sabe. Isto os dois conhecemos bem, mas eu pergunto se Timor-Leste seria independente sem as Nações Unidas. Mas houve. Nós temos aqui, assim como existe em todo lado,
a Organização para os Refugiados, quando nós não tínhamos refugiados. Então ia andar todos os dias a receber dinheiro. Como? Porque o atual, agora foi para o segundo mandato, António Guterres, secretário-geral da ONU, disse: no more reports, more results. Porque nós acostumamos-nos a isto. E isto é um tema de discussão nos países dos G7+. Porque chegam aqui, fazem, andam no carro, recebem dinheiro e fazem relatórios, mas vão buscar as pessoas. Como é que isto? Depois fazem relatórios. Não há resultados. É por isso é que eu congratulo António Guterres e quero que ele exerça um bom segundo mandato nisto. No more reports, please. More results. Não é? É isso. Porque senão, há um escritório do Acnur em Dili. O dinheiro que se está neste momento nisto são dos cidadãos de cada país do mundo desenvolvido. Só para esclarecer, está a dizer que há um escritório neste momento em Dili do Acnur, é isso? Tudo. E o UNHCR tem um escritório em Dili. E o UNHCR, no WHO, tudo. E não só aqui, mas em todo lado. Não fazem nada. Quando o que necessitamos são discussões concretas em que podem ajudar. Assim como o próprio eu utilizo muito David Cameron porque temos boa... Já vi que gostou. Não, senão não teria utilizado, já que se fosse só como ex-primeiro-ministro, mas como é tentar revelar que nós podemos confiar na sua visão, na sua política, não é? Muito bem. Eu pergunto ao Jorge Moreira da Silva como é que vê o futuro das parcerias, seguindo aqui, pegando aqui no que o Presidente Xanana disse. Pergunto-lhe para já se concorda, usando a expressão do Presidente Xanana, que os programas próprios não ajudam nada. E se antecipa alguma mudança na forma de construir estas parcerias Norte-Sul, como é pedido há muito, se este vai ser o tal momento em que as parcerias vão mudar? Obrigado. Eu acho que este, de facto, é um momento em que a ideia de eficácia da ajuda ao desenvolvimento vai ganhar uma nova tração. Nós sabemos do impacto que teve a Declaração de Paris, os Busan Principles, a ideia da Global Partnership on Effective Development Cooperation, a ideia de country ownership, dos programas de ajuda ao desenvolvimento estarem dependentes do interesse do próprio país, dos países que são servidos, os países em vias de desenvolvimento, a ideia de foco nos resultados, transparência e parcerias. Ora, nós temos agora de aproveitar esta crise, porque as crises são, obviamente, algo que nunca se deseja, mas devem ser vistas também como uma oportunidade para acelerar algumas agendas. E eu concordo com o Presidente Xanana que este é um momento em que temos de deixar de estar com os olhos colocados no conta-quilómetros de despesa e estar mais focados no impacto daquilo que gastamos. Porque há aqui um risco, e eu quero também falar de riscos. O risco é de, como agora se está a mobilizar mais recursos das Nações Unidas, da ajuda bilateral, do setor privado para os países em vias de desenvolvimento, há o risco de os responsáveis políticos dos países doadores estarem pressionados para gastar e gastar depressa. Isto é, dado que estão a mobilizar recursos adicionais, há o risco de repente, ser preciso gastar rapidamente. E gastar rapidamente não significa, infelizmente, gastar nos países mais frágeis. Não significa gastar nos contextos de investimento mais arriscados. Não significa gastar nos setores sociais, como a saúde e a educação. E há o risco, portanto, de investirmos essencialmente em infraestrutura, que é onde o setor privado tem mais interesse, e nos países de rendimento médio,
e não nos least developed countries ou nos contextos de fragilidade. Portanto, sabendo que a lógica não pode ser follow the money, a lógica não pode ser gastar, a lógica tem de ser no impacto, só há uma forma, que é aumentar as parcerias. Tem de haver uma relação mais transparente, mais cooperante no diálogo entre os doadores e os países em vias de desenvolvimento. É evidente que os taxpayers, os contribuintes dos países doadores, também querem ver resultados, assim como os cidadãos dos países em vias de desenvolvimento querem ver resultados das políticas, também os doadores colocam, os contribuintes dos doadores, os taxpayers, colocam uma enorme pressão nas agências dos países doadores para que entreguem resultados rapidamente. Ora, eu não conheço uma outra forma, eu também fui político, como a Bárbara sabe, eu não conheço uma melhor forma de garantir resultados e garantir ao mesmo tempo ownership, o apoio dos nossos eleitores e dos nossos taxpayers na ajuda ao desenvolvimento, que não passe pela cooperação, pela parceria. Portanto, eu acho que este é um momento muito importante de reforço das parcerias. Em segundo lugar, eu penso que a questão dos conflitos merece, de facto, uma ponderação e uma preocupação especial. Começou a haver cada vez mais uma correlação entre fragilidade e conflitos. Em 2010, 61% dos países frágeis viviam conflitos. Hoje são 76%. Portanto, há cada vez mais uma correlação entre fragilidade e conflitos. Os conflitos não diminuíram durante a pandemia. É muito importante não confundir aquilo que nos chega via comunicação social, que é obviamente a preocupação com os conflitos foi substituída pela preocupação pela pandemia. Convém não confundir aquilo que é visível com aquilo que é real. E os conflitos não diminuem. Os conflitos continuam lá, não é? Pelo contrário, aumentaram. Continuam e até aumentaram. Portanto, há um risco de 13 países entrarem, aliás, em situação de conflito nos próximos 2 anos, de acordo com alguns estudos. Como também a correlação entre insegurança alimentar e fragilidade. Por exemplo, o Iémen. O Iémen vive hoje uma situação trágica de conflito, mas também de 1 em cada 5 crianças sofrem de má nutrição e de subnutrição. Portanto, eu acho que esta ideia de a Somália há uns anos, não é? Uma espécie a Somália, mas repare, Bárbara, que quer a Somália, quer a Libéria, foram bons exemplos de parcerias internacionais, de diálogo frutífero entre doadores e países do G7+. E, portanto, eu acho que temos também vários bons exemplos de como as parcerias são essenciais. O que eu queria dizer sobre o tema dos conflitos, e já referi isso na nossa última conversa há um ano, é a questão da agenda da prevenção. Nós temos de deixar de confundir urgência com ajuda humanitária e fragilidade com resposta a crises. Temos que olhar além do firefighting ou do band-aid. Temos de olhar para as causas profundas da fragilidade. E os números, infelizmente, não são positivos. É positivo que uma grande parte da ajuda pública ao desenvolvimento seja dirigida aos 57 países frágeis. Temos 76 bilhões de dólares de ajuda ao desenvolvimento para os países frágeis, mas só 2% deste valor vai para a prevenção de conflitos e só 10% deste valor vai para a construção da paz. Portanto, repare, mais ajuda ao desenvolvimento está a ir para os contextos de fragilidade, mas é essencialmente ajuda humanitária, ajuda de emergência e não tanto prevenção da crise e ajuda ao desenvolvimento. Portanto, além da parceria entre doadores e países em vias de desenvolvimento, há uma outra dimensão de parceria, de coordenação, que é entre ajuda humanitária, ajuda ao desenvolvimento e paz. Portanto, aquilo que nós chamamos o nexo Humanitarian Development Peace, e que hoje tem uma nova recomendação da OCDE, tem que inspirar-nos a que exista melhor coordenação no planeamento, no financiamento e na implementação da ajuda humanitária, da paz e da ajuda ao desenvolvimento. Nós temos ainda demasiada fragmentação.
demasiada competição Há uma... entre estes Pois, três eu não quero players. ser... Não sei se é... Não sei se eu hoje acordei mais pessimista do que é o meu padrão, mas há assim uma espécie de incapacidade que nós vemos ao longo dos anos de fazer essa mudança, não é? O Secretário-Geral António Guterres começou o seu mandato dizendo exatamente isso, não é? Sublinhando a importância de se trabalhar e de se dedicar tempo e dinheiro na prevenção, e nada mudou. Provavelmente antes do secretário-geral António Guterres, todos os secretários-gerais disseram isso. Provavelmente desde que a ONU nasceu, não tenho agora presente todos os discursos iniciais, mas eu diria que é capaz de estar em todos, e no entanto aqui estamos 70 anos depois, não é, da ONU ter sido criada. A prevenção é uma espécie de incapacidade de assimilar esta ideia de que trabalhando na prevenção se evitam muitos problemas, não é? O que é que acha que é preciso mudar, ou se acredita, na verdade, se isto não é uma utopia? Eu acho que o Presidente Xanana também quer intervir sobre este ponto, mas eu só em 30 segundos dizer o seguinte. Pela primeira vez, os países doadores vão ser avaliados sobre a coordenação entre ajuda humanitária, ajuda ao desenvolvimento e construção e manutenção da paz. Portanto, quando nós fazemos, Bárbara, aquela avaliação dos países, os peer reviews, que é aquilo que claramente depois estabelece o ranking dos países e a boa avaliação dos países, nós não tínhamos ainda uma forma de medir esta coordenação. Ora, a partir do ano que aprovamos esta nova recomendação da OCDE de Humanitarian Development Peace Nexus, pela primeira vez, os países vão ser avaliados pela forma como coordenam ajuda humanitária, ajuda ao desenvolvimento e a manutenção e a construção da paz. Eu acredito que isto vai obrigar as capitais, Londres, Paris, Lisboa, Washington, etc., a garantir que, em vez de terem entidades que competem, ministérios que não falam entre si, que correm pela relação com os países em vias de desenvolvimento, vai haver uma maior coordenação. Mas depois tem de haver também no terreno este tipo de avaliação. Portanto, eu acredito que vamos começar a ter mais incentivos que vão além da narrativa. A narrativa não funcionou, concordo com você. A narrativa não funcionou. Agora temos um instrumento pela primeira vez que é vamos avaliar na coerência das políticas. Muito bem. Presidente Xanana, queria dizer alguma coisa sobre esta questão da prevenção? Pareceu-me. Uma coisa é a prevenção, outra coisa é a resolução de conflitos. Eu creio que na resolução de conflitos, como muito bem disse o embaixador da Afeganistão, existem problemas internos que não foram tomados em conta, e então há necessidade de os países com grande, vamos lá dizer, que são potências, por favor, que também olhem para este problema. Não só do Afeganistão, mas do Iêmen, suponhamos. O povo iemenita está a sofrer por causa de ações próprias. É tão difícil. É tão difícil. Portanto, nós queremos só lembrar, e eu concordo com o Sr. Jorge, que o bom que nós estamos a perceber foi que, da parte do OECD, já compreendeu e está a tentar implementar. Agora, cabe a nós, do G7+, responder a essa expectativa. Quando falamos de fragilidade, falamos ou fragilidade política, em termos de state building. Quando dizemos state building, é a presidência, o parlamento, o governo, justiça, constituição, os direitos democráticos, etc. State building. Ou
havendo já, há a fragilidade em termos de economia. É nesse sentido é que tem que haver uma conjugação de esforços para perceber cada realidade intrínseca de cada país. Às vezes, criamos a paz, mas depois não há dinheiro. E, ao invés de se pensar em dar muito dinheiro, eu tenho vários exemplos da própria África, fui lá, em termos de dar pequenos créditos ali ao setor privado para iniciar alguma coisa. Porque a população em geral, ou paz, ou democracia ou não democracia, o que interessa é a sua sobrevivência. Mas se depois de apregoarmos democracia, direitos humanos e tudo isto, mas não recebem nada como benefício dessa democracia, eles depois não querem mais saber desses princípios, desses valores. Portanto, há uma conjugação de esforços para perceber o que é que a população sente. Guiné-Bissau. Nós tomamos Guiné-Bissau como um exemplo na determinação de continuar a resistência contra a Indonésia, porque antigamente dizíamos que um pequeno país ousou levantar-se contra Portugal. 24 anos de 24 anos de guerrilha, de guerra. Depois, em 2014, comecei a perceber que havia problemas lá. Fui lá, uau! Não havia instituições do Estado. Então, esta é a fragilidade. Eu falei com a população, eu disse, não, nós não nos interessamos destes problemas porque o que queremos é comida. O que queremos é ganhar alguma coisa para dar de comer aos nossos... Portanto, é isto. Isto levou aquela população toda a uma certa apatia. Né? Então, se compreendermos as realidades intrínsecas de cada país e quais as necessidades, aí o OECD que está hoje, o Sr. Jorge falou muito bem, vamos buscar outras alternativas de aproximação, de cooperação, de apoio. Portanto, a fragilidade deve ser vista neste sentido de ou fragilidade de Estado ou fragilidade em termos de economia. Conflitos são provocados por potências estrangeiras. Aí é que nós dizemos que o mundo tem que primeiro, ali as grandes potências têm que primeiro perceber que eles estão a criar problemas. Eu fui convidado a uma conferência em Roma, quando foi de uma conferência sobre food, land and food, o que é que não existe. Eu disse não existe a paz porque os refugiados que vão à Europa saem de locais onde existem conflitos. Se houvesse uma percepção de que na África, no Médio Oriente, ali há muito terreno para cultivar, para produzir, evitariam entrar em conflitos. Estas grandes potências evitariam isso e a Europa não estaria, ainda há dias, houve uns que se afundaram perto das Canárias. Portanto, é todos os dias este êxodo, não porque querem viver na Europa, mas porque querem paz nas suas vidas. Têm terreno, podem produzir, mas
eles não têm nada a ver com os conflitos. Os conflitos, eles são apenas vítimas destes conflitos. Então, o problema da resolução dos conflitos vem também de medidas adequadas de decisão das grandes potências que criam esses divisionismos. Na Líbia, a Líbia de repente apareceu. O tema que, quer dizer, o papel e a responsabilidade dos países ricos nos conflitos era toda uma conferência. Estão aqui a avisar-me de que estamos na reta final, por isso eu faço uma última pergunta. Dou a palavra ao embaixador YC, que é um clássico deste tema, que é perguntar se a pandemia desacelerou a globalização. E faço agora ao contrário, portanto, o embaixador, depois passo ao Jorge Moreira da Silva e depois terminamos no presidente Xanana. Embaixador. I think as we earlier discussed about interdependency and overall issues of globalization, it really slowed down the globalization. Yes, this is obvious. You can see countries shut their borders. There are so many issues with the airlines. So many people left their jobs. Offices are empty. But this is just the beginning. I'm a little bit worried about the future of COVID. I mean, I'm trying to say that if we vaccinate the whole population of the world today, what will be the next? Whether this COVID will be the last COVID of this series? We already read the news about that Delta version is a resistance to vaccination. So these are the challenges that we are facing ahead of us, which really deteriorate all efforts that we are putting in and forms of globalization. At the same time, that will also contribute to multipolarization. Multipolarization, now the world is very much multipolar than before. The global powers, if this pandemic is not ending soon, global power could become quite disparate. So that will contribute to a lack of cooperation and different layers, because internal issues are more important than many other issues which is coming in terms of international diplomacy. Health diplomacy is also important in this context. Health diplomacy really changed the narratives of enemies and friends in the world. If this continues, globalization is totally in danger. Or it really contributes to some other polarity, which the world may no longer like it. We already seen some shifts in policies and foreign policies of countries. There are new global powers getting together in terms of overall global conflicts and competition, and you can see the reduced role of some other international organizations, which before they had a prominent role in terms of global governance and overall globalization. As Mr. Guzmão mentioned, as well as Mr. Moreira, about the conflict, that really conflict is something which, if that escalates, as we can see today from Latin America all over to Afghanistan, and even among some other developed countries, the conflict in terms of border closing, lack of trade, complaining to WTO. These are the sort of conflicts if the COVID pandemic is moving that fast.
that may result some more deterioration of the issues around global interconnectivity. But again, my last point is about the future of sustainable development, which was a global case in our overall general global issues. Economic diplomacy and development financing. The future of development financing is in danger. How the OECD countries, for example, how long they continue to support the countries in fragile situation, or the countries and developing need or assistance, how long that may continue if the prevention of COVID is no longer stopping. The prevention of COVID is not really helpful or supportive in terms of vaccination. International peace and security is also something which is getting the biggest effect from these continued pandemic. And of course, multilateralism could be the good solution if we really stick to our globalized sort of mottos and issues that we were working together in the past. So the world in future after COVID should be a different world, a different shift, and overall in terms of this global context. But we really need to be alerted if this continues for longer. Muito bem, muito obrigada. O Jorge Moreira da Silva fica aqui com uma pergunta, digamos, colada, para além da genérica pergunta sobre a desaceleração da globalização e o impacto que isso vai ter, mas também esta questão que o embaixador colocou, que durante quanto tempo vão os países da OCDE continuar a apoiar os países mais frágeis? Eu acho que as duas questões estão muito ligadas. Eu começo por esta questão que o embaixador Weissi colocou e que faz todo sentido, que é o tema do Development Finance. Nós estamos numa situação de quase colapso, como eu disse, do Development Finance, porque Development Finance é muito mais do que ajuda ao desenvolvimento, como eu disse há pouco, e eu estou especialmente preocupado com o tema da dívida, do comércio, do investimento e também das questões fiscais. Isto é, há um pentágono de Development Finance que tem de ser abordado de uma forma coerente e consistente, que é ajuda ao desenvolvimento, investimento privado, o tema da dívida. Nós já tínhamos mais de metade dos países em vias de desenvolvimento sobreendividados antes da crise. Neste momento está numa situação trágica. O acesso ao comércio e também o tema dos impostos, porque é evidente que o Domestic Resource Mobilization é um tema central. Portanto, eu julgo que nós temos que abordar de uma forma coerente esta agenda, e é uma agenda decisiva. Sem o reforço do Development Finance, do financiamento ao desenvolvimento, não atingiremos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em segundo lugar, o tema dos Global Public Goods, dos bens públicos globais. Como a Bárbara sabe, e o Presidente Xanana e o Embaixador Weissi, este é um tema que há muito tempo se fala no contexto do multilateralismo, lidar com bens públicos globais. Nós agora fizemos o teste da realidade. Nós vimos que a resiliência a pandemias, a resiliência climática, a prevenção de conflitos, a gestão de crises de refugiados, o tema do ciberterrorismo, questões ligadas, portanto, a bens que são comuns e que devem ser geridos de uma forma comum, viu agora um contexto de realidade. E o que eu espero é que possamos passar a ter uma agenda de reforço do multilateralismo que aborde esta ideia de proteger, regular e financiar os bens públicos globais, onde se inclui a floresta tropical e o oceano. Não há forma de, na esfera nacional, meramente nacional, como se viu com esta pandemia, lidar com bens públicos globais. E isto não é um tema teórico, académico, científico. Esta é a agenda que o multilateralismo precisa. Finalmente, sobre o tema da globalização.
este é um momento em que... Seja muito rápido. Sim, este é um momento em que nós não podemos hesitar quanto à globalização. Eu estou muito preocupado com a ideia de alguns protagonistas estarem a confundir resiliência das cadeias de valor globais com protecionismo. É verdade que esta pandemia mostrou que alguns global value chains não são resilientes e tivemos alguma interrupção do funcionamento. A resposta passa por mais coordenação entre países e mais eficiência. Não passa por reindustrialização local, não passa por relocalização, não passa por protecionismo. Nós precisamos de mais comércio global, precisamos de mais coordenação e mais resiliência das cadeias de valor. Não precisamos de uma reindustrialização à porta de casa, que na prática prejudicaria os países em vias de desenvolvimento. Obrigado. Esse também é toda outra conferência, o que acaba de dizer. Vamos mas a isso. Não vou fazer nenhuma pergunta sobre isso. Presidente Xanana, tem outra, porque obviamente é muito controverso e muito interessante o que acaba de dizer, mas Presidente Xanana tem a última palavra. Eu não queria roubar muito tempo, eu não percebo muito disto, e eu quero apenas dizer que não sei se eu congelei ou se... Aquilo que o Sr. Jorge disse, tomo-os como minha, na aprendizagem desta situação toda. Mas eu, pessoalmente, eu creio que a globalização, aquilo que nós vemos, sofre as suas consequências. Esperemos que mais positivas do que negativas. Isso é apenas aquilo que eu posso dizer. Desejo de recuperação rápida ao Dr. Luís Amado. Muito obrigada, eu transmitirei. E espero para o ano que nos possamos ver em pessoa. Sim, também. E sem Zoom. Sure. Deus, Thank you very much. Muito obrigada. Obrigada a todos.